Boa noite, João. Tudo bom? Como é que você tá? Boa noite, Wagner. Tudo bem, e você? Tudo Não, em ordem. E aí, não como é que tá esse combinamos dia aí? ainda. Tudo bem, Chuva? não combinamos. Diminuiu, mas estava bom ter esse tempo atrás. Cara, Não Curitiba tá combinamos chovendo. ainda. Não, toca aí, Curitiba... toca aí. Não, Curitiba tá chovendo quase todos os dias, cara. Agora, tem o final de semana inteiro, até hoje é quarta-feira de noite, estamos gravando. Cara, tá chovendo. Começa a chover entre 9 da manhã e meio-dia e passa a tarde até o final da noite chovendo. Só que, aquela história, chove um pouquinho, para, chove um pouquinho, para. Vamos ver, eu não. Hoje, morando no apartamento, eu não tenho mais pluviômetro, né? Então eu não consigo acompanhar, saber. Cara, faz uma falta desgraçada saber isso É, daí. Ah, não, ter uma aqui ideia até, do quanto tá chovendo, né? A impressão é que chove bastante, mas não dá para saber, né? é, aqui até ontem tava chuvas boas, assim, fortes, todo dia de tarde, por volta de 4, 5 horas. Aí hoje já deu uma pequena garoa que, tipo, nem considera chuva, sabe? Só deu aquela Uhum. apagada na poeira. João, e qual que é o assunto do dia? Pô, hoje tava, durante o dia, saiu um estudo aí da Cicarne, apesar de não ser pecuária de leite, mas é um assunto super pertinente. A Cicarne, para quem não sabe, é o Centro de Inteligência da Carne, da Embrapa, e esse estudo demonstrou aí que é um assunto muito legal, porque até 2040 nós vamos ter uma redução de cerca de 50% do número de pecuaristas no Brasil. E Isso o é coisa pra mais caramba. engraçado é que na hora, né, a gente que está envolvido aí diretamente com a produção primária, na hora você pensa em rentabilidade, em várias coisas, mas o mais legal é que os, não o mais legal, mas o mais interessante é que os caras que vão deixar a atividade é porque eles não vão se adaptar às mudanças e às tecnologias que vão surgir daqui para frente para que a fazenda dele continue rentável. Uhum. Então, não é custo de produção, não é nada. E para assim, uma coisa que aí, lógico, você vai lendo, você vai vendo outras coisas, né? E aí ele aponta as principais tendências, né? Então a destacado lá é a questão de você ter uma melhor gestão do seu negócio. Outra coisa que, que eles apontam como tendência é digitalização, né? Então você vê ainda, infelizmente, muita fazenda de corte ainda trabalhando com cadernetinha, fazenda de leite também, cara, né? E aí quando você pergunta pro cara, pô, tudo tá aí na caderneta? Tá, e se um dia você estiver andando a cavalo e do embornal cair a cadernetinha, o que você vai fazer? E o Eu cara até choro. bate na madeira, assim, né? O cara até bate na madeira, essa boca vai lá. Mas é uma realidade, né? E aí eles falam de intensificação produtiva, né? Então, a intensificação produtiva, um driver deles é que nós precisamos aí aumentar, pela demanda que tem, né, de consumo e etc., nós precisamos nos próximos 8 anos aumentar em 23% a nossa produção, né? E uma outra coisa que eles estão vendo, só que aí não envolve só a pecuária, né? Vamos dizer assim, as fazendas. O que eles estão vendo também é a questão de soluções sustentáveis, principalmente de indústria, né? Porque a indústria, para quem não sabe, ela com um volume de água que se consome dentro de uma indústria frigorífica de laticínio é enorme, é Uhum. muito grande, né? Então, parte então de você ter soluções que reusem água e etc, né? Então, e aí para finalizar eles fazem uma comparação histórica, né? E aí eles trouxeram uns dados super interessantes e bem descomplicados, né? Então, se você pegar, por exemplo, na década de 80, que era a época dos nossos pais, vamos dizer assim, era muito difícil de você cobrar do pecuarista, né? Exigir que ele tivesse produtividade, né? Porque você vê, o custo, dado histórico, mostra que o custo nessa época para você adubar 1 hectare de terra, com esse dinheiro você comprava 3 hectares de terra do seu vizinho. Então você imagina, entendeu? E aí quando você matava um boi, você
comprava 5 bezerros por conta do deságio, né? Então isso no final acabava deixando uma margem líquida de 50% para a fazenda, né? Nossa, muita Sem, coisa. então, sem investimento, bem dizer, Uhum. né? E sem também demandar de conhecimento técnico, né? E aí, trazendo um pouco para a década até de 2000, aí, que foi quando a gente começou a trabalhar, eu me lembro de ter um cliente, o seu Vilobaldo, e ele falou a gente, assim, ele falou assim, cara, você vê que engraçado, né? Os meus netos vão ter muito problema na pecuária. Olha que visionário que era o cara, né? Aí eu, por quê? Ele falou assim, você vê esse avião aí que você tá vendo, né? Quando eu comprei esse avião, eu lembro que eu matei uma boiada de 300 bois e fui lá e comprei esse avião aí. E hoje, se o meu filho quiser comprar um avião igual, ele precisa matar uma boiada de 1.000. Você imagina meu neto? Então, assim, eu acho que eu finalizo esse negócio justamente com essa reflexão, sabe? Então, não é que a gente quer condenar nada disso, mas é um alerta, né? E para a gente que essas tendências precisam ser seguidas. Então, cabe a nós profissionais também seguir as mesmas tendências, né? Então, o profissional hoje que ele não levar algo de agregar, de agregador, vamos dizer assim, para dentro da fazenda, ele também está nesse balaio aí de 50%, entendeu? Eu acho que aí um gancho que aí eu vou jogar a bola para você é justamente o que a gente viu lá no nosso grupo hoje, né? Quando um produtor lá estava falando de um investimento, de fazer um investimento num freestyle ou num compost, e ele um pouco receoso com questão de preço de leite, né? Então aí, assim, agora eu vou jogar a bola para você, para a gente passar, vamos dizer assim, para a pecuária de leite, porque se há um desafio real e há dado, né? Poxa, a Embrapa é uma instituição que merece crédito por tudo que ela fez, né? Então, se eles têm um centro de inteligência lá que mapeou isso, eu acho que é um super alerta para a gente pegar a pecuária leiteira, e você vai passar agora o caso prático, que a gente viu hoje, inclusive, do que fazer daqui para frente, né? Então, nós estamos falando de um ciclo de 40 anos, só que existe um incremento aí de 23% num ciclo de 8, né? E 8 anos, cara, tá aqui já, Verdade. né? Entendeu? Eu, Então, sabe, passa a palavra para você aí. antes da gente, cara, a gente mergulhar diretamente no leite, deixa eu seguir no gado de corte, né? Até porque de vez em quando sempre perguntam pra gente, vocês só falam de leite, só falam de leite? Eu falo, não, é que o nosso métier é leite, mas a gente gosta muito de corte também. A minha, até eu praticamente sair da faculdade, toda a minha experiência foi com corte, até no início da minha carreira profissional, ainda mexi muito com corte. Mas eu lembro quando estava na faculdade, um dos meus melhores amigos, filho de pecuarista lá no Rio Grande do Sul, na região das Missões, e pela segunda vez eles estavam passando por um surto de hepatite crônica no rebanho, né, de cirrose hepática causada por intoxicação crônica por Senecio brasiliense, né, vulgo Maria Mole. E no Rio Grande do Sul é comum, né? A Maria Mole ela não morre com a geada, né? O campo nativo, na primeira geada, ele se esvai, é que só o que acabar sobrando para os animais comerem é Maria Mole. E é uma intoxicação crônica, né? Então, e isso se torna mais comum na, na campanha gaúcha, principalmente, pelo ciclo ser mais longo. Né? Você ainda ter muitos pecuaristas, pelo menos na época que eu estava na faculdade, ainda existia muita gente que terminava boi com ciclos de 5 anos e meio, que era o padrão, né? Imagina, você levar 5 anos para terminar um boi para mandar para o frigorífico. Né? Hoje a gente pensa meio absurdo, a gente fala em 24, 36 meses já é muito, né? A gente tá falando super precoce de 12 a 14, precoce até 24, né? Seria um tradicional hoje até 36 meses, mais ou menos por aí. E eu lembro que foi bem na época que a gente tava passando pela patologia, a gente foi conversar ainda. Eu lembro que a gente foi conversar com o professor Cláudio Barros no setor de patologia, que era o grande Claudião, para quem teve a honra de ser aluno dele. E aí conversando, e, né, o professor Cláudio, olha que interessante, o professor Cláudio já tinha entendido o surto anterior de cirrose hepática por senécio há uns 15 anos antes da fazenda do pai desse amigo. Ele falou, eu lembro que aconteceu isso, né? E está acontecendo de novo. Explicou, aí deu uma aula de patologia pra gente.
E depois eu fui para casa, ainda procurei uma, né? Eu falei assim, cara, Maria Mole, né? Como é que a gente acaba com Maria Mole? Eu lembro do meu pai, na chácara em casa, pequeno, cara, toda vez que a gente saía, né? Ver os animais, correr cerca, meu pai encontrava um pé de Maria Mole, ela com a mão arrancava e pronto, né? Era o controle orgânico e natural Manual. da Maria Mole. Mas numa grande fazenda, como é que você faz? Tordon, né? Folha Sim. larga, um herbicida folha larga. Aí eu lembro que eu fui conversar na época com uma amiga minha que fazia agronomia, a gente fez as contas, né? Aí esse amigo meu falou assim, cara, mas a gente não tem trator. Eu falei, cara, tem problema não ter trator, vai lá e arrenda, aluga um, né? Aluga um trator pulverizador, você compra o herbicida e passa e acaba com o problema. E, cara, nessa época eu já tinha perdido em torno dos 30 animais, né? Com o preço, a gente chegou a fazer a conta com o preço de dois animais, né? Dois animais adultos, pronto para abate, que eles tinham perdido, eles pagavam toda uma pulverização. Vamos dizer que precisasse de 3 aplicações para eliminar o problema da Maria Mole no rebanho, eram 6 animais. Eles perderam 30, teriam economizado 24. Ou seja, será que vale a pena esse investimento? Isso eu estou falando de uma tecnologia extremamente simples, né, cara? Tordon está aí há, sei lá, décadas no campo, ajudando a eliminar a folha larga, né? As invasoras folha larga da agricultura e por que não da pastagem. Campo nativo é um pouco mais complicado, né? Você vai acabar matando algumas espécies nativas da pastagem, mas depois você faz reintrodução, você faz melhoramento de pastagem, você tenta recuperar isso daí, né? Aí você tem que colocar na balança e fazer um toma lá da cá, ver o que vale a pena. Mas só seguindo no exemplo como uma propriedade mais interessante, né? O pai dele é zootecnista, o irmão dele é zootecnista, e eles, esse amigo meu, veterinário, né? Na faculdade de veterinária. E mesmo assim, com uma grande resistência a adotar uma tecnologia extremamente simples. Então, o que a gente pode pensar, né, que paralelo que faz e quando a gente fala em tecnologia, a gente pensa no celular que a gente está usando para gravar, o equipamento eletrônico. Então, quantas fazendas você conhece aí que tem uma balança eletrônica, né? Que você não precisa mais ficar lá no pezinho, na régua, jogando o pezinho para um lado e para o outro para pesar a boiada. Hoje tem sistemas eletrônicos de filmagem. Você faz os animais passarem, não precisa nem ser na mangueira, você leva para o campo, você faz na porteira, a câmera vai filmando os animais e já pesa todo o rebanho. Esse é um tipo de tecnologia. Cara, irrigação é outro, né? Melhoramento de pastagem, adubação de pastagem, a sobressemeadura em cima de pastagem perene com capim anual. São tecnologias para ser usada. Integração lavoura-pecuária, integração silvopastoril. Tem tantas tecnologias que a gente pode citar e que a gente sabe que aumentam a produtividade, são extremamente sustentáveis e às vezes o pessoal tá. E aqui achei um papo um pouco filosófico mesmo, né? Por que estão dormindo no ponto? Qual que é o medo em aplicar alguma dessas tecnologias? Algumas são fáceis da gente elaborar o porquê, é custo, né? É o medo do desconhecido, principalmente quando fala em eletrônico, e com um custo alto, mas algumas são tão simples, né? Como pesar os animais com uma certa frequência. A adoção de inseminação artificial em tempo fixo, IATF, né? Para aumentar a taxa de desfrute. Poder usar touros provados. Só o fato de você eliminar os touros de uma fazenda, o ganho sanitário que você tem, né? Quantas fazendas você conhece, João, de gado de corte, que tem touro que faz os exames de brucelose, tuberculose, campylobacter e todas as doenças sexualmente transmissíveis que deveriam ser analisadas. E, cara, e o mais simples de todos os exames que um touro deveria ser submetido é exame andrológico. Cara, Exato. os bois, cara, eu já, boi não, né, touro. No início da minha carreira eu fiz muito andrológico. Cara, você olha, né, quem vê cara não vê coração, cara. Você olha um animal, aparentemente tá sadio, você vai lá, você faz um esfregaço de. Qualidade espermática Você dele. vê a quantidade de problema de patologia espermática é absurdo. Assim, esse touro não vai emprenhar 1/3 das vacas que ele cobrir, né, fora o problema de transmissão de doença. Então, por que não utilizar, né, sêmen? Cara, o pior touro de qualquer central vai ser, eu sempre falei isso,
vai ser melhor do que qualquer touro que você possa comprar para entorar a tua novilhada. Não, Então por é isso, incrível que né? pareça, E aí, vai para falar. não, por incrível que pareça, ainda eu vi uma publicação do Rodrigo Albuquerque, a gente trabalhou com ele um pedacinho lá na Elanco, né? Ui, não pode falar o nome aqui. Mas a gente trabalhou um pedacinho com ele lá na farmacêutica. Baita cara, Rodrigo Baita cara. E, pô, ele publicou uma foto de vários bezerros, assim, tudo cara limpa, né? Que, ou seja, não tem registro, não tem nada, e sendo ofertado, assim, por um preço absurdo. E aí o motivo era que provavelmente quem comprasse aquele lote iria selecionar os melhores para virar touro de repasso na fazenda. Então, assim, imagina, isso foi o ano passado, em 2020. Então, assim, ainda existe isso, entendeu? E aí a casa na mesma coisa, aí casa um pouco essa questão no gado de leite, né? Então, se você pegar ainda a carne, eu acredito que evoluiu o que ela evoluiu, de ser o que? O Brasil ser o maior exportador de carne bovina do mundo, justamente porque já foi decidido isso lá atrás, que é uma coisa que ainda não está decidido no leite, né? Uhum. Se a gente quer produzir leite ou se a gente quer produzir troféu, né? A gente Então, discutiu, hoje, acho que no episódio passado, né? A gente falou um pouquinho disso, né? eu acho que a gente falou alguma coisa, sabe? Então, assim, você acaba olhando um pouco o outro lado, e você vê que hoje os rebanhos de ponta bovino, vamos dizer assim, né? De seleção de carne premium, dessa parte gourmet, você vê que os caras fazem seleção tanto de touro para repasso, né? Quanto de matrizes, é tudo balizado com ultrassonografia de carcaça. Exato. Entendeu? Então, qual que vai ser o meu lote aqui para produzir carne com assinatura de grandes chefes aí? Então já passa, né, na hora da seleção pré-estação de monta, já seleciona por área de olho de lombo. Então, o leite, eu acho que cabe um pouco isso daí, sabe? A gente parar, não sei, é uma pergunta que eu vou te fazer agora. Você acredita que uma vaca que produza 40 litros de média por 6 lactações na fazenda e que ela pariu com 24 meses, você acha que uma vaca dessa, se ela não tiver pernas e pés bom, ligamento de ubre bom, garupa retilínea, você acha que essa vaca vai conseguir chegar nesse patamar? Chega, né? Não chega. Sabe? Aí, acho que, não lembro se a gente chegou a discutir isso em algum episódio ou não, né? Mas quando fala de tecnologia, bom, vamos sair um pouco da infraestrutura, a gente já volta, né? A gente gosta muito de falar de instalações, mas a tecnologia da genética, né? Aplicada à genética, melhoramento genético dos rebanhos, eu acho que ela é muito. Se dá muito valor para alguns aspectos e pouco valor para outros, né? E existe, né? Se gosta muito de falar, que a gente falou agora, longevidade, uma vaca de 6 crias com alta produção. Esse é o sonho de todo mundo, porque essa vaca, a partir da. Eu até vi um gráfico essa semana que mostrava, né? Até os 24. Vamos imaginar que o animal pare com 24 meses, então até ela parir é só gasto. Então você tem praticamente toda a primeira lactação para pagar o investimento até os 24 meses e essa primeira lactação. Seria a partir do primeiro terço, a primeira metade da segunda lactação, que esse animal realmente começa a deixar lucro para a fazenda. E as contas mais ou menos que batem com esse gráfico, dessa maneira. Então, uma vaca de 6 crias, essa vaca está dando muito dinheiro para a propriedade. Só que não é todo animal que chega nisso daí. E eu vejo uma discussão muito grande, né? Não, a gente tem que buscar longevidade, tem que buscar longevidade. Mas vamos buscar longevidade a que custo? Né? Você manter uma vaca de alta CCS com alta incidência de mastite só porque eu quero ter uma vaca longeva na propriedade é interessante? Ou assim, não, eu tenho vacas longevas, mas que tem alta incidência de problema de casco. Isso é interessante? Né? Nem vamos entrar no mérito de reprodução, porque a gente não vai ter vacas longevas se elas não reproduzirem bem. Então, a reprodução é o primeiro aspecto. Mas o aspecto de saúde, sanitário das vacas, é muito importante. A gente sabe que tem as empresas de sêmen estão caminhando muito rápido para o lado das análises genômicas para imunidade. Né? Inclusive, usando a palavra imunidade em inglês como a marca registrada de alguns programas. Né? E eu, particularmente, hoje, se tivesse que comprar sêmen,
né, para o meu rebanho, para o rebanho de alguém, eu escolheria o primeiro item na prova genética desses touros seria justamente a seleção para saúde e imunidade. Né? Eu também. A gente Vamos não junto, pode se dar o luxo mais de ter vacas doentes na propriedade. Aí o gasto é demais. E essa é o uso de tecnologia, né? O uso da tecnologia da maneira correta. Não é só eu abrir um catálogo de touro e procurar os touros positivos para leite. Sendo que a gente sabe que a maior parte dos touros que são positivos para leite, muitas vezes eles são negativos para sólidos. Né? É meio óbvio, né? Uma coisa com a outra. A gente sabe que a maior parte dos touros, né? Eu não sei como é que tá hoje, faz muito tempo que eu não acompanho a parte genética, mas era muito comum os touros positivos para leite terem saúde pior, né? Nas provas. Ou positivos para leite. Aqui, esse é um dado que eu vou falar, eu vi muito mais na prática do que realmente em prova, mas a gente sabe que vacas, né? Quanto maior a produção, óbvio, tem as outliers, mas tem uma tendência a serem mais sensíveis a estresse térmico. Mas a gente sabe que existem algumas linhagens que têm alta produção e uma maior resistência a estresse térmico. Né? Morando no Brasil, são coisas que a gente tem que procurar, então não é só leite. Então, às vezes, é melhor a gente procurar touros medianos para leite, mas que me tragam outros índices que vão me trazer longevidade, maior produtividade de sólidos, né? Menos problemas, do que a gente pensar só em leite, leite, leite. Né? Sim, Esse é o ponto. E o mediano em leite é uma análise que você tem que tomar cuidado com essa métrica. Porque o mediano em leite, para um país em que a média de lactação das vacas são de 2.050 litros de leite, o mediano em leite lá, provavelmente deve estar falando aí de 8.000, né? 8 mil, Sei 9 lá. mil litros. Uhum. Então, 8, 9 mil litros é 4 vezes o que a média, Aqui, né? é a média nacional. Então, assim, pô, se a gente só usar touro mediano dos caras e daqui 3 anos a gente quadruplicar a nossa produção de leite, puta de uma tecnologia foda que a gente usou, não é? Sim. Muda completamente o cenário, né? Que é igual... desculpa aí, vai. Não, pode falar. Não, que é igual a gente estava falando desse produtor. Acho que é melhor eu voltar a palavra para você, que daí você finaliza e a gente entra nessa daí. Não, na verdade, eu já ia puxar justamente essa questão, né? Acho que as instalações, quando a gente fala em tecnologia, é a que mais assusta, porque são os maiores investimentos numa propriedade, né? Então, nós estamos falando, vou construir um barracão. Hoje, só de telhado, né? A gente vai gastar alguma coisa entre 150 a 200 reais por metro quadrado. Então, se a gente pensar, vamos pegar uma conta fácil aqui, um freestyle hoje, que a gente vai gastar alguma coisa entre 12 a 13 metros quadrados por vaca. Um compost entre 14 a 15 metros quadrados por vaca. Então, vamos pegar o compost, só para facilitar a conta aqui, com 15 metros quadrados por vaca. Se custar 200 reais por metro quadrado, estamos falando de 3 mil reais, praticamente só de telhado, né? Alvenaria. Então, assim, é um investimento pesado. Né? Ele é substancial esse investimento. E é compreensível que se tenha medo, se tenha receio de fazer um investimento tão grande, vai comprometer, dependendo. Se o cara quiser usar recurso próprio, dependendo da situação, ele compromete o fluxo de caixa da propriedade, porque às vezes o cara acaba matando a reserva que ele tinha para um apuro, ou ele é obrigado a tomar empréstimo, né, num banco, para pagar esse investimento. Então, só que esse medo, né, de fazer o investimento, eu vejo que acaba acontecendo, muitas vezes o produtor pensa assim, não, vamos pensar assim, eu vou gastar 300 mil reais. Cara, mas eu vou fazer então, vou fazer mais ou menos, e eu vou gastar só 150 mil, né? Cara, 150 mil, que eu tenho esse dinheiro guardado no banco, né? Eu vendo meia dúzia de novilha, eu arredondo, eu chego no 150 mil, não preciso nem pegar dinheiro no banco. Só que o que acaba acontecendo? O cara precisava fazer 300 mil de investimento, o cara faz 150 mil só de investimento. E muito provavelmente ele vai ter menos da metade da resposta em produção que ele teria se ele tivesse feito o investimento completo. Então vamos supor aqui, ó, que ele tem 30 de média hoje. Se ele vai construir e confinar as vacas com 300 mil reais, só para facilitar a conta aqui, né? Eu estou tirando alguns números da minha cabeça.
ele vai chegar em 34 litros de média, com os R$ 300 mil de investimento, aumentou 4 litros na média, né? Daí na cabeça dele, assim, não, eu vou gastar 150, eu tenho, quem sabe eu tenho metade só dessa resposta, né? E aí eu consigo pagar, na mesma proporção, né? Eu consigo pagar os 150 mil. Então, ao invés de 34, de 30 ele vai para 32. 2 litros de aumento. Só que na realidade, ele vai acabar indo para 31 só de aumento, né? Porque não é uma escala linear, não é uma progressão Exato. linear. Para cada real investido, eu tenho X de leite. Na verdade, é uma escala exponencial, né? Quanto mais eu invisto, vou chegar num ponto que eu vou ter que retirar mais. Só que se eu parar na metade, eu não vou ter a metade da resposta. E aí, o que acaba acontecendo? Esse cara ele vai se frustrar porque ele não vai conseguir pagar o investimento, porque o retorno, né, em produtividade vai ser muito pequeno. E Sim. aí ele vai falar o seguinte, viu? Investi e quebrei. Não deu certo. O sistema é ruim, né? Então, às vezes aqui, produtor, né? O que eu quero, um pouco da mensagem que ele quer deixar é gaste um tempo visitando outras propriedades, converse com o produtor, assim, o que você fez de certo, o que você fez de errado, o que você teria feito a mais que você não fez quando você construiu, e faça conta com vários cenários, né? Por exemplo, assim, eu quando faço os planos de negócio, não só hoje no trabalho que eu faço, ou quando faço para algum produtor, eu gosto de trabalhar com 3 cenários, né? Que a gente chama lá, os termos em inglês, né? É worst case, best case e best guess. Worst case é o pior cenário possível, best case, né? O melhor cenário, best, né? O melhor cenário possível, e o best guess, que é a nossa melhor adivinhação, né? Seria a nossa melhor proposta, melhor alternativa, ou seria mais real, pelo menos. Então, você vai. Eu tenho 40 vacas em lactação, tiro 30 de média. Quais seriam os 3 cenários de aumento de produtividade? Num pior cenário vai aumentar 1 litro. Né? Alguma coisa vai aumentar. Né? O best case, eu vou tirar 37 litros de média, vou aumentar 7 litros na média. E eu acho que a melhor, não, o best guess, nosso melhor chute, vamos colocar assim, vou aumentar de 4 a 5 litros. Então você já tem 3 cenários de aumento de produção. Vamos aumentar um pouco? Vamos pensar em 3 cenários de preço de leite. Qual que seria o pior cenário, o melhor cenário possível e o nosso melhor chute? Qual que é o melhor chute? Chutei o pedestal aqui do celular. Pega a média dos últimos 12 meses e faz a média dos últimos 12 meses. Essa vai ser é o melhor chute. Né? O mercado, a gente tem volta e meia a gente tem alguns descolamentos no preço, mas assim, a média histórica é a média histórica. Então, aquilo ali você pode ter certeza que mais ou menos aquilo ali você vai conseguir. O pior cenário, tira 30%, ou pega o pior mês dos últimos 12 meses e faz com esse cenário, e pega o melhor mês dos últimos 12 meses e faz com esse cenário. Os três níveis de aumento. Né? O de 1 litro, o de 7 e o de 4. E aí sim você consegue começar a fazer conta. Bom, se eu gastar 300 mil, né, no pior cenário possível, cara, eu vou levar 15 anos para pagar o meu investimento. Ou no melhor cenário, eu vou gastar 2 anos para o meu investimento. Mas o meu melhor chute, se eu trabalhar aqui, vou pagar com 6, 7. Cara, 6, 7 é bom, né? Não é ruim. Excelente. De certa forma, é excelente. Então, é fazer mais conta. Né? Eu acho que uma das melhores palestras que eu fui na vida foi de um produtor. Foi na época que a Policlínica Pioneiros, aqui em Carambeí, eles faziam um simpósio e eles trouxeram um produtor americano para dar uma palestra. Foi uma das melhores palestras que eu fiz na vida. E o cara começou a palestra e ele falou assim, hoje eu vou contar um segredo para vocês. Eu vou falar qual que é a melhor ferramenta que eu tenho para gerenciar as minhas fazendas. Ele passou a palestra inteira dele falando isso. Imagina, todo mundo ia falando, para mostrar a melhor ferramenta. Esse produtor ele gerenciava, ele tinha 3 propriedades no Texas e ele morava na Califórnia. Então, imagina, ele gerenciava à distância as fazendas. E ele falava disso daí, cara, chegou no final da palestra dele, ele meteu a mão no bolso da calça jeans de trás e puxou uma folha de sulfite dobrada em 4, 5 vezes, uma calculadora e uma caneta.
Falou, é isso que eu uso para gerenciar minhas propriedades. É papel, caneta e calculadora. Eu faço conta, né? A gente tem coleta de dados, né? A partir dos dados a gente analisa, transforma em informação. Eu pego essa informação e tomo decisões a partir da informação gerada dos dados coletados nas minhas propriedades. E como que eu tomo essas decisões? Como é que eu transformo os dados em informação? Usando a calculadora. Sim. Então, eu acho que é isso, é fazer conta. E acho que porque o produtor... Não, e uma coisa importante, hoje não falta informação. Né? Não. Esse é um ponto importante. A gente tá com o nosso canal aqui, nós estamos no 14º, 15º episódio, mas tem trocentas outras pessoas fazendo programas, lives fenomenais, Brasil afora, o Instagram afora, YouTube afora, com informação de altíssima qualidade. Né? Uma pessoa dessa que a gente pode citar, que eu acho extremamente interessante e é pertinente você escutar, eu falar de duas pessoas aqui que eu admiro demais. Um é o Luiz, que é o veterinário da Fazenda Francana, aqui de Carambeí, que ele tem o Cow Training. Ele até vai fazer agora uma semana de farmacologia, eu achei fenomenal a ideia, né? Porque a gente só vê farmacologia na faculdade. É uma matéria que eu tive pelo menos na metade do curso, a gente passa mais ou menos de costas, porque é chato pra caramba na época. E todo mundo, todo profissional recém-formado tem uma dificuldade tremenda em farmacologia terapêutica, né? Ele vai fazer uma semana inteira, começa a semana que vem, dedicado única e exclusivamente à farmacologia. E um outro cara, que foi meu professor, meu mestre, eu acho um cara fenomenal, a gente já falou dele aqui, é o Marcelo Cecim, do Traduzindo Vacas, né? Que ele tem ajudado as pessoas a observar as vacas e conseguir entender o que elas estão falando, simplesmente olhando o comportamento das vacas. Então, são só duas das diversas fontes de informação que o produtor tem à disposição. Isso que eu estou falando de pessoal que está fazendo live, gerando conteúdo na internet. Aí você tem sites, tem Milk Point, fenomenal. Você tem, mais para o Gadecote, você tem Scott, por exemplo, né? Da parte de mercado, fenomenal. Você tem Maurício Palma Nogueira, cara fenomenal, falando de mercado. O próprio Rodrigo Albuquerque que você falou, do Notícias do Front, né? Fenomenal. Depois eu vou tentar, quando subir esse vídeo, eu vou tentar colocar todos esses links na descrição para vocês acessarem. Revista Leite Integral, né? Outra fonte, revista Balde Branco. Cara, não falta informação. Então basta um pouquinho ir atrás dela, né? Não tenham preguiça. E, né, João, a gente se coloca aqui à inteira disposição a discutir, trocar informação. Se você está assistindo esse vídeo, você não faz parte ainda, manda um recado para a gente manda um link para o nosso grupo do Telegram, um grupo de discussão fenomenal. A gente tem pessoas assim do mais alto gabarito, né? Ontem, foi ontem, foi hoje de manhã, ontem, agora me fugiu. Ontem discutindo de quarto período de novo, né? De novo, chutando aqui de novo. Né? Só para ter ideia, lá, estava nessa discussão o Alexandre Pedroso, né? Cara, bom, dispensa apresentações. E, bom, enfim, gente do mais alto gabarito, Flávio Damasceno, né? Tá lá do grupo com a gente. Todo esse pessoal tá lá para trocar informação. Então, vão atrás da informação. Não tenham medo de fazer investimento, né? Se você fez o dever de casa, que é pesquisar, visitar outras propriedades, fazer conta, colocar no papel, e aí sim faça esse investimento de uma maneira bem assertiva. Volta no que a gente falou no último vídeo, né? Gestão de risco. E se você... Na verdade, você muda o termo, né? Se você tem lá, a gente está voltando nessa questão do freestyle, se a gente tem lá que a gente precisa fazer investimento é investimento. Se você fizer pela metade, ele automaticamente ele vai transformar em custo. E custo, o próprio nome diz, ele já custa, né? Então eu acho que é engraçado, porque daí o cara tinha uma verba super limitada, provavelmente ele vai fazer a parte de concreto, telhado, cama, divisória e areia, coxo, beleza. E aí, qual é o maior problema da pecuária tropical? Estresse térmico. Aí o cara não combate o estresse térmico. Aí a vaca não emprenha,
porque não está com estresse térmico. Ela vai aumentar a produção? Vai, que é o que acontece na grande maioria dos compost barn hoje no Brasil. O primeiro ano é fantástico, né? Voa. Aí, a partir do segundo ano, parece que o avião tá caindo de ponta para baixo, assim. E aí a culpa... Não a culpa, né? Mas aí começa a questionar o veterinário. Pô, ano passado a gente emprenhou, esse ano não emprenha. E aí vai na máquina de ordenha, porque aí começa um ciclo de procurar um culpado por tentativa e erro. E enquanto isso o tempo tá passando, né? Não dá... por Deus, eu gostaria de chegar e falar assim, 10 minutinhos, vaca, para eu pensar. Não é assim, né? Tipo, você dá um pause e a vaca para você pensar. Não dá, entendeu? Então, essa questão de gestão de risco e você tornar o teu dinheiro uma fonte de investimento e não uma fonte de custo, eu acho que é uma dica descomplicada aí para isso que a gente está conversando hoje. Sabe que é importante? Já fiz essas contas e já tive essa conversa anteriormente. Para alguns produtores, né, a gente pode até ser linchado por falar isso, mas alguns produtores, não, é verdade. Alguns produtores deveriam, ao invés de investir para aumentar a produtividade, deveriam investir para diminuir um pouco a produtividade. Porque o que acaba acontecendo? O cara tem lá seu semi-confinado, o cara começa a tirar leite, vacas de 12 litros, 15 litros, né? As vacas extremamente adaptadas a esse sistema, vacas que caminham bem, tem boca grande para pastar bastante, né? Talão mais baixo, perna mais curvada para caminhar melhor. Então, vacas mais adaptadas a esse tipo de sistema e com baixa produção, que suportam bem dietas mais de volumoso, mais de capim, esse tipo de coisa. Aí o cara, ele vê que o leite dá dinheiro, começa a gostar e ele começa a investir, investe em alimentação e em genética. E ano a ano essa produtividade vai aumentando, né? Ele contrata um bom consultor, o cara vai fazendo um bom serviço, e ele salta do primeiro ano, ele sai de 15, ele vai para 18, depois ele vai para 20, 22. Quando ele bate lá nos 24, 26 litros, de repente o cara começa a patinar. Né? Então, esses primeiros 3 a 4 anos ele vai numa crescente muito rápida, e de repente ele começa a passar, ele dá 2 passos para frente, 2 para trás, 2 passos para frente, 1 para trás, 2 para frente, 3 para trás, né? E não vai. Por quê? Porque as vacas chegaram no limite, o sistema dele chegou no limite de conforto para aquele nível produtivo. Exato. E às vezes o cara ele não quer investir, por N razões, e ele tem todo o direito de não querer sair do semi-confinado, do sistema de pastejo, do pastoreio dele, para um freestyle ou para um compost. Só que ele tem que botar a mão na consciência também e pensar assim, bom, minhas vacas, eu tenho vacas hoje de freestyle ou de compost que estão no semi-confinado. Então, será que não vale a pena eu meter um sangue de gira aqui? Ou sei lá, ou mesmo um holandês, um gado de corte, não sei. Aí a estratégia tem que ser discutida, né? Mas eu voltar para para casa dos 20 litros, ou 18, 20 litros, que é mais adequado para o sistema que eu tenho, muitas vezes esse cara vai gastar menos vai ter menos vaca doente, menos vaca manca, vai ter menos mastigo. E o cara vai trabalhar menos, ele não vai tirar mais leite, mas o leite que ele tirar vai ser mais lucrativo, porque ele vai ter menos problema. Então, o problema é a velha história que ele sempre fala, né? Você tem uma Ferrari andando numa estrada de chão. Não funciona. Exato, você tem que ter um Jeep, né? Uma caminhonete. Então, você quer ter uma Ferrari, você tem que botar num autódromo. Né? Então, uma vaca de 40 litros, ela tem que estar num freestyle ou num compost. Infelizmente, uma vaca de 40 litros não sobrevive num sistema semi-confinado no sol. Né? A gente vai matar essa vaca de uma maneira ou de outra. Ou a gente vai matar essa vaca porque ela ficando doente, ela vai morrer, ou a gente vai matar ela por descarte porque ela não emprenhou. Né? E aí, quem é a culpa? A culpa é da vaca ou a culpa é nossa? E inevitavelmente os touros que tem disponível hoje não é em todas as centrais. Em todas. O nível de produção desses touros lá, que é o PTA que eles falam, PTA de leite desses touros, eles são muito superiores às vacas nossas, muitos. Então, assim,
com a genética que tem disponível hoje no mercado, é muito fácil de você ter vaca de 30, 35 litros na sua fazenda. Não é um negócio que você vai precisar de 2, 3, 4 gerações para... Não, é muito rápido para você chegar lá. Então, às vezes o que falta é essa análise aí mesmo de você ter a base para essa vaca chegar lá. Então o pessoal já pensa, eu vou comprar um sêmen do fulano, do touro X, World Expo, mas e aí, cara? Né, para pôr no semi-confinado? E o nível e a régua de hoje está muito alta desses touros. Você não vê touro com... Sei lá, a última vez que eu vi, talvez mudou, mas eu não via touro com menos de 8, 9 mil litros de lactação. Os touro top era 15, 16 mil litros, os PTA lá dos animais. E é incrível, né? Porque a gente vê que a tecnologia ela tem dois gumes, né? Então, ao mesmo tempo que ela pode ajudar demais, ela mata também se ela é mal aplicada, né? Exato. E aí, de novo, né? A gente entra naquela discussão filosófica, né? Por que o produtor tem medo, né? Acho que aqui a gente começa a elucidar um pouco dessas respostas, né? Ele tem medo porque ninguém para explicar para ele o que fazer. Né? Ninguém para preparar a cama para ele que ele vai deitar, né? Porque às vezes eu me coloco na posição do produtor e é uma posição complicada, né? Porque o vendedor de sêmen quer vender o sêmen mais caro que ele puder. Porque, ó, ele ganha comissão, então ele quer... Quanto maior for a nota fiscal, o pedido que ele tirar, maior a comissão dele. O cara que vende instalar barracão, ele quer vender um barracão, ele quer vender um compost, um freestyle, porque ele quer vender a instalação, ele quer vender a ferragem, ele quer vender isso daí. O cara da sala de ordenha quer vender a melhor máquina possível de novo, né? Porque ele sobrevive de vendas. E o produtor fica nesse perdido, né? Assim, para que lado que eu vou? Então aqui, né? Você, veterinário, zootecnista que dá assistência, né? Você tem o dever de estudar. E não é você tomar a decisão pelo produtor, não é você que vai fazer o filtro para o produtor. Eu acho que aqui muitos dos nossos colegas erram. Né? A função do consultor é você apresentar todas as alternativas para o seu cliente, mostrar todos os prós e contras de cada uma e deixar que aí sim ele tome a decisão. Não é você tomar a decisão para o cliente. Falar, não, você não pode fazer isso aqui porque você não tem condições. Ou você tem que fazer isso aqui, porque se não fizer isso daqui, você vai falir, você vai quebrar. Cara, não, a função é realmente assim, é ouvir o que o produtor tem a dizer e junto com ele ir atrás da melhor alternativa. Né? E qual que é a melhor alternativa? Não é nem a A, nem a B, nem a C. Não existe a melhor alternativa. Existe a alternativa correta para cada situação, para cada produtor. E aqui vale sistema de produção, tipo de sala de ordenha, genética aplicada, né? O que você imaginar. Então tem produtor que eu conheço que se dá muito vestido de pasto. Você vai dizer que o cara tá errado? Não, cara. Deixa o cara que tá feliz de andar a pasto. Por que eu vou martelar na cabeça? Não, você tem que construir um freestyle. Cara, não, deixa o cara. Mas da mesma maneira, o contrário assim, se o cara quer sair do pasto e construir um freestyle, não fique puxando ele para trás. Né? Não segurar ele no pasto. Seja o catalisador da mudança que o teu cliente, que o teu produtor quer para ele, né? Então, eu acho que esse é um bom ponto, um bom recado. Só para você ter uma ideia aqui do que nós estávamos falando, né? Eu abri aqui uma central de sêmen qualquer, primeiro que apareceu, e eu fui olhar... Peguei o primeiro touro que apareceu aqui, holandês, e aí eu fui olhar a prova dele. Então, se você pegar... A mãe dele foi uma vaca que fechou a lactação oficial com 10 mil quilos de leite, e ele, por genoma, ele coloca, além dessa lactação, mais 980 litros. Então, nós estamos falando... 1.000 litros a mais. Mais 1.000 litros por lactação. Nós estamos falando de 11 mil litros, né? Dividido pela lactação oficial, então é uma média de 36 litros. E eu peguei um touro qualquer aqui, entendeu?
Não, é bem por Então, aí. assim, eu acho que esse, assim, para mim, da minha parte, para finalizar, é isso, cara. Eu acho que a genética que a gente tem é uma genética de ponta. O detalhe é começar a olhar mais essa questão mesmo, né? Pontuar em primeiro lugar saúde, né? E antes de você pensar em se eu vou tirar do pasto, se eu vou tirar do semi-confinado, ou se eu vou pôr num compost, num freestyle, alguma coisa, prepare para fazer bem feito. E eu acho que o bem Exato. feito passa primeiro de tudo pela questão do estresse térmico. Às vezes é melhor você fazer um barracão pequeno. Eu fiz isso na prática, tá? Por isso que eu estou falando. Eu não tinha fluxo de caixa na época para fazer o mundo ideal, que era o quê? Botar 100 vacas, né, 120 vacas dentro de um compost bar. Então eu fiz um para pré-parto e para pós-parto recente, e eu, antes de fazer isso, eu tinha resfriamento na pista de alimentação e eu tinha resfriamento na sala de espera. Então foi step. Qual foi o primeiro investimento? Resfriamento, bem feito, com medição de vento, para ter homogeneidade, com vazão correta, para encharcar lombo de vaca. Aí eu ganhei um fôlego, melhorou Uhum. minha reprodução, né? Melhorou a minha produção. Depois a gente fez um investimento de uma gordura protegida que todo mundo metia o pau com relação à gordura de leite. Não tive problema nenhum, mas teve manejo para isso. Teve que picar capim, entendeu? Depois a gente ganhou o fôlego, fizemos um compost pequeno para pré e pós-parto. Aí ganhou o fôlego e foi indo, entendeu? Não queira. Ainda o produtor tem esse mindset. Eu quero fazer quero fazer barracão para as vacas de alta. Não, velho. Você tem que fazer barracão para o teu pré-parto. A vaca de alta, ela pode entrar no terceiro step aqui do que nós estamos falando. Sim. Então, Ninguém. É primeiro, aquela velha ditada, ninguém começa a construir a casa pelo telhado, né? Você tem que começar pelo exato. alicerce, Eu acho pela que é isso aí. fundação. Entendeu? Então, Questão de genética, eu acho que é só esse o ponto, cara. Começa a olhar saúde. Começa a olhar a saúde das vacas. Produção de leite eu não me preocupo, porque os PTA são super altos, as provas são super altas, é outro esquema, perto do uhum. nosso, da nossa realidade. Que são vacas as vacas top hoje de fazenda, não top, mas vaca comum que a gente vê hoje aqui no Brasil é 4, 5 mil litros só. Nós estamos falando de vaca de 10, 12. Então é o dobro do que você já tem hoje. Eu respondi uma pergunta semana passada, até estou meio vagabundeando essa semana, não abri nenhuma caixinha de perguntas no bem-estar animal, mas semana passada, né, uma pessoa me perguntou sobre se para pagar o investimento de um robô, né, de ordenha, precisava de alta produção. Aí sabe que eu parei e fui fazer a conta, né? Até liguei para um ex-colega meu da parte de equipamentos e ver quanto está a taxa de juros hoje anual, né, para financiar um robô. Ele falou que está entre 8% a 9%. Eu fiz a conta acho, com 9%, 9,5% ao ano, Uhum. 2 anos de carência. Duas unidades de uma determinada marca está 1.600.000 hoje, completinho. Então eu peguei lá 1.600.000, né, com 9% ao ano, em 10 anos para pagar. Peguei o preço do leite a 1,50. São 2 unidades, então considerando 140 vacas em lactação. Cara, você precisa de 3 litros de leite por vaca por dia para pagar o investimento do robô. Se for pensar, não é alto, né? Não. Então, aí você tem que fazer um pouco de conta, né? Cara, eu tenho 3 litros de leite sobrando hoje no meu rebanho para fazer esse investimento. Voltando a falar de investimento de tecnologia, né? Só para fechar aqui. E a gente sempre pensa em, né? Voltando à pergunta, assim, eu preciso ter. Às vezes é uma coisa que impede o produtor de fazer o investimento, por isso que eu estou trazendo aqui do robô, né? Fala assim, não, eu preciso primeiro ter alta produção para daí Não. em tecnologia. Às vezes é o contrário, né? Dependendo da situação, não. Você vai ter que investir na tecnologia para daí atingir alta produção. E nesse caso, o robô é um belo exemplo. A gente tem um produtor em Arapoti, ele criador de Jersey, ele está com 6 robôs. Você vai dizer que a vaca Jersey é uma vaca de alta produção? Quando você compara com uma holandesa, não é. Né? Sim. Um bom rebanho de Jersey hoje vai ter 24, 25 de média, no geral.
Cara, eu conheço rebanhos, cara, falta dedos da mão e dos pés, rebanhos de holandês acima de 35, metendo mais de 10 litros de diferença. E esse rebanho de Jersey tá pagando isso. O cara tem 6 robôs para ordenhar as vacas dele. Então, de novo, né? Às vezes que a gente se confunde com alta produtividade, ou com alta produtividade não, com alta produção, mas enquanto a gente vai estar pensando em alta eficiência. Né? De novo, você deu exemplo, um bom sistema de resfriamento vai te permitir ter alta eficiência. Muito mais do que alta produção, é alta eficiência. Acho que é isso que todo sistema, toda tecnologia a gente deveria pensar. Né? Então, só mostrando que façam conta, né? Eu acho que todo mundo se assusta quando se pensa assim, né? Esse ano, se Deus quiser, a gente vai ter AgroLeite. Ano passado a gente não teve. Mas se estiver andando na AgroLeite, você vai ver, com certeza vão ter 4 empresas expondo robô de ordenha. São as 4 empresas que têm robô hoje no Brasil. Algumas mais, outras menos, mas são 4. Se você passar nas 4 e pedir o orçamento de robô, umas vão ficar um pouco mais caras, outras um pouquinho mais barato, umas têm uma vantagem, outras desvantagem, mas enfim, são investimentos altíssimos. Como eu falei, dessa empresa que eu consegui o preço, ordenhar 140 vacas, R$1.600.000. Com o dólar hoje é 5,60, 5,70, deve ter até aumentado esse valor ainda. Mas nós estamos falando só de 3 litros por vaca por dia. Então, pense também no tempo que você vai levar para pagar o investimento, né? Na hora que você for fazer a conta, tudo, é esse tipo de coisa que tem que fazer. Se você Acho que essa é uma análise vital. A minha calculadora está longe, eu não vou, né, não consigo pegar ela agora, mas assim, você não sabe trabalhar com uma calculadora, uma financeira, vá atrás de um contador. Hoje na internet, se você dá uma pesquisada, tem trocentas calculadoras online para fazer custo de investimento. Vá no banco conversar com o teu gerente para fazer conta para você, explicar como é que funciona e veja assim, o quanto que você precisa tirar mais de leite para pagar o investimento. Seja de 2, 3 ventiladores para você colocar na sala de espera ou de um robô no lugar da tua sala de ordenha. Então é assim que começa a análise de investimento. Acho que esse é o primeiro tudo, sim. Escolha o que você precisa fazer, pegue orçamentos, mais de um, de preferência, espero que você faça isso, né? Não, e indague, aperte, esprema, né? Eu falo isso porque hoje eu estou do lado do vendedor, mas se eu fosse comprador eu faria exatamente isso. Esprema o cara até o último, tente arrancar o máximo de informação, quando estiver próximo de fechar, exija que ele te leve no maior número de clientes, que ele tenha o sistema operando, para você conhecer, e de preferência, a melhor visita é falar, não, você agenda a visita para mim, eu vou sozinho. Eu vou sozinho. Né? Que eu tenho muito produtor que o cara não quer gastar gasolina, porque agora a gasolina tá cara, tá perto de R$6 da gasolina. Então o cara fala assim, não, você vem aqui, me pega e a gente vai junto. Falo, não, cara, não. Você pede pro cara agendar, você vai sozinho visitar o outro cliente, o cara que já tá usando, para você poder ter essa conversa realmente real, né? E chega lá e pergunta. Não pergunta o que é bom. O que é bom, o vendedor já te falou. Pergunta o que é ruim, o que deu de errado, o que o cara teria feito de diferente. E assim você vai montando um arquivo, um banco de dados, né, que vai te permitir, então, tomar a melhor decisão. Não tenha medo da tecnologia. Né? Vá atrás da informação. Essa questão de carência de pagar investimento na pecuária leiteira, para mim, é uma faca de 2 gumes muito complexa. Porque o que acontece? Você tem um falso positivo de que está indo tudo bem. Porque você começa a ordenhar as vacas e você começa a ganhar dinheiro e aí você acha que está tudo bem. Só que no seu segundo ano... Você não guarda o dinheiro, né? Você não guarda o dinheiro para pagar o investimento depois, né? Para amortizar o... Só que aí, no seu segundo ano de investimento, você precisa pagar, começar a pagar, e ao mesmo tempo você precisa ter as vacas parindo do ano passado. E aí você colocou o teu dinheiro não respeitando essa gestão do risco e não respeitando a questão de estresse térmico, desse espaço que a gente acabou de falar, aí você não tem vaca vazia. Aí você entra num ciclo, num espiral da morte, que você tem que começar a vender animal para repor, e aí você tem que pôr mais dinheiro, porque senão você não vai ter o leite, e aí você começa a entrar numa bola que tudo isso podia ser mitigado lá na hora de você não escutar o seu vizinho
e você ir escutar o cara lá de 500, 600 quilômetros de distância, você ir sozinho lá escutar esse cara, entendeu? Eu via muito produtor indo para os Estados Unidos, eu acho que é legal você ter um benchmark, mas vem aqui hoje, entendeu? Vai em outra região, vai ver em outra realidade sozinho, conversa, entendeu? Troca ideia, porque o teu vizinho, às vezes, e muita gente escuta os vizinhos, mas na maioria das situações que eu vejo, tem muito resultado de insucesso porque escutou o vizinho. Tem nada contra o vizinho, entendeu? Nada contra. Mas a gente precisa, diante de tudo isso que a gente está falando aí nesses 55 minutos, a gente precisa começar a abrir um pouco mais a cabeça para rastrear onde é que estão as coisas mais eficientes, porque senão, gente, daqui 40 anos eu vou estar com 87, vou estar bem ainda, ver que nós diminuímos 1 milhão 1 milhão não, 700 mil propriedades de leite vai ser um negócio um pouco triste. Mas a decisão é nossa, né? A decisão é de vocês, na verdade, de mudar João, isso ou não. a gente se passou no tempo hoje, hein? A gente se empolgou com a conversa. O assunto é bom, é assim mesmo. Não, gostei desse papo, cara. Pessoal, vocês chegaram até aqui, deixa um comentário. A gente tem que começar a falar isso mais no início, né? Não para deixar para o final, né? De novo, então, obrigado pela presença de vocês, aguentar a gente falando até aqui. Então, dá aquele like, compartilha, deixa um comentário, fala se a gente está no caminho certo ou não, qual que é a tua ideia, você tem medo de tecnologia, você quer investir, não quer? O que passa na sua cabeça hoje, nesse momento, se tiver que investir? Né? Estamos aqui para descomplicar um pouco a informação. Então, João, muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima, meu querido. Grande abraço. Outro. Valeu. Tchau.